E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje eu vou estar trazendo algumas informações para você sobre o jejum, que de repente essas informações não vão estar sendo passadas na mídia, né, na roda de conversa. Muitas vezes a gente tem muita informação só técnica, né, fisiológica, ali, bioquímica. Quero trazer um pouco do macro, né, a questão até econômica relacionada ao jejum, ao crescimento da obesidade, a influência disso na mortalidade da população global, beleza? E fechar com alguns benefícios, né, dessa prática. Para quem não sabe, eu já faço jejum há alguns anos, né, e me adaptei super bem. Tenho como muito menos, desde que eu gasto muito menos com alimentação, né? Acho que é um dos fatores que está relacionados a ele ser pouco divulgado, né, ou pouco divulgado da maneira que deveria, né? Eu já coloquei em outros vídeos no canal, né? Eu tenho outros vídeos falando sobre jejum, que não necessariamente é a única possibilidade, né? A gente tem a restrição calórica, que é você tentar comer menos também nas refeições, que também daria efeitos muito parecidos, né? E que a gente chega à conclusão que é o seguinte, independente se você faz jejum ou restrição calórica, o mais importante para a sua saúde é você comer menos, né? A gente tem comido muito. Eu fico lembrando quando eu era criança, não existiam essas barrinhas, esse monte de produtos, né, essas refeições entre as grandes refeições, né? E eu fico observando a quantidade de produtos e serviços e indústrias e propaganda, né? O quanto a economia não gira em torno desses alimentos que passaram a ocupar, né, esses horários quebrados aí entre as refeições, que as pessoas colocam na bolsa, enfim. E aí cada vez mais tecnológicos, né? E aí cada vez quanto mais tecnologia aplicada, mais caros, né? Muitas vezes isso não se justifica na fabricação, mas sim na novidade, na propaganda, em tudo isso que é investido, né? É, talvez esses alimentos em si, se você for analisar isoladamente, eles até sejam de boa qualidade, mas o problema é a quantidade desses alimentos que a gente acaba comendo ao longo do dia, né? Se você faz 5, 7, 8 refeições toda hora comendo, realmente a probabilidade de você acabar comendo muito mais do que deveria no dia é muito maior, né? E não só isso, se você pensar que uma pessoa se controla, né? Uma pessoa que não se controla, não se controlava fazendo 3, 4 refeições, se ela não se controlar fazendo mais refeições, né? Isso vai ter um impacto muito maior, né? Mais uma vez eu gostaria de reforçar que não é só isso que vai, não é só o número de refeições, né? Apesar de eu ter me adaptado bem com o jejum, é totalmente possível. Eu canso de passar para meus pacientes. Na verdade, a maioria dos meus pacientes eu não utilizo jejum, eu só utilizo realmente aqueles que se colocam predispostos, aqueles que já têm um nível maior de disciplina, um nível maior de organização, né, ou que já passaram por um processo de diminuição. Eu acho que o principal no primeiro momento é a diminuição. Primeiro, o mais importante é comer menos. A partir daí, se a pessoa estiver disposta, se ela se interessar, se ela quiser conhecer, se ela quiser experimentar, né, surge essa possibilidade, né? Por isso que a gente fala que o ideal é você estar com um profissional para ele ver se vai ser adequado naquele momento ou não, né? Mas eu gostaria de não ficar só no achismo aqui nesse vídeo, né? Eu gostaria de trazer alguns dados para comprovar essa minha teoria, né? Eu vou trazer primeiramente os dados da Vigitel, né, que é um órgão do Ministério da Saúde que traz os dados sobre o ganho de peso da população nos últimos 12 anos. Né? Só de 12 anos para cá, né? Curiosamente, quando a gente começou com esse negócio de comer o tempo inteiro, comer de 3 horas, os índices de obesidade explodiram. Né? Coincidência ou não. Nos últimos 12 anos, a obesidade cresceu 67,8%, né? Então mais do que dobrou o número de obesos no Brasil. E a quantidade também de pessoas com sobrepeso é acima de 50%, né? Você tem acima de 50% das pessoas com sobrepeso, né? Então assim, por mais que eu ache que todos esses alimentos, tudo isso é muito bom para a economia, né? A economia mundial, e você deve se preocupar com a economia mundial, isso é interessante, é bom. Eu acho que a sua preocupação com a saúde, com a sua saúde principalmente, ela deve vir em primeiro lugar. Né? São Tomás dizia que é próprio do sábio saber ordenar as coisas. Né? Então eu acho que essa ordenação, essa questão de prioridade, ela
se coloca importante aqui, né? Você tem que colocar a sua saúde em primeiro lugar, né? E ver se de fato você não precisa estar comendo menos. Eu acho que a primeira dica é a gente se preocupa muito com a qualidade. A mídia coloca muito a questão da qualidade, bate muito na questão da qualidade. Está sempre relacionado a você comer alimentos com mais qualidade, mas não deixar de comer, né? Não diminuir a quantidade. Como se fosse só questão de trocar o tipo de açúcar X pelo tipo de açúcar Y, que é mais caro e melhor, né? Como se só isso fosse suficiente. Isso também é importante, gente, eu não estou negando isso. Agora, além de trocar o X pelo Y, você tem que diminuir a quantidade, senão não vai adiantar. Se no final das contas o seu balanço lá energético continuar positivo, não é só a qualidade. A qualidade também vai ter um peso nisso daí, mas não vai ser só essa qualidade, né? E assim, esse crescimento da obesidade, ela também chega a outro ponto, o seguinte, é que as pessoas já não se percebem mais obesas, a gente não percebe mais, porque, né, você tem um princípio da sociologia que fala que um fato novo, ele é novo durante um certo período. Depois de um certo tempo, ele já não é mais novo, ele passa a ser o normal. Eu acho que esse crescimento da obesidade ele já leva a gente a achar normal, né? A gente estar com sobrepeso e não perceber, né? E não se perceber com sobrepeso. Por isso talvez esse mais de 50% está com sobrepeso. E isso não chama a atenção da gente. Por quê? Porque já virou o comum, né? A gente já vê isso o tempo inteiro, né? E aí alertar que não é, a qualidade é muito importante, mas a quantidade tem sido deixada de lado. Você não vê muito isso, né? Você comer menos, né? E aí, independente de fazer o jejum, se você quiser fazer a restrição calórica ao longo do dia comendo menos, as duas maneiras vão ser eficientes, né? Eu utilizo o jejum, mas existe também essa possibilidade. E aí outra reportagem que eu trago, né, outra pesquisa, é da Organização Mundial da Saúde, que ela traz as 10 principais causas de morte, né, no mundo, né, como um todo. E a primeira bem acima das outras, né, são as doenças cardiovasculares. É bem, só você, assim, provavelmente todo mundo conhece, você vai perceber no seu dia a dia. Essas informações são informações que a gente percebe no dia a dia, né, nem precisava talvez da pesquisa, mas a pesquisa só confirma. É a grande principal causa, né, de morte na população mundial, e ela está diretamente, é bem fácil a gente perceber, né, está relacionado à formação das placas de ateroma, né, que está relacionado ao colesterol elevado, a diabetes, a hipertensão. Todos esses fatores estão diretamente relacionados à alimentação excessiva e à qualidade da alimentação. Então, apesar de não ser diretamente, né, assim, a causa, comeu muito e morreu, não. Mas é o fato dessa má alimentação, esse excesso de alimentação, juntamente com o sedentarismo, vai estar levando, né, essa primeira causa. E a segunda causa, que é o acidente vascular cerebral, também vai estar diretamente relacionado a esses fatores, né, que é hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo. Então os dois primeiros, né, o primeiro bem lá em cima, o segundo também bem lá em cima. Aí você tem outras causas que são com uma incidência menor, ainda são, né, preocupantes, mas menos, né? Ele coloca aqui doenças pulmonares, infecções das vias respiratórias, o Alzheimer, e aí ele coloca o câncer de pulmão em sexto, né? Aí eu tenho até assim, eu acho essas pesquisas até um pouco tendenciosas. Para mim, se eles colocam o câncer como um todo, todos os tipos de câncer, com certeza seria a primeira ou a segunda, né? Aí ele divide, né, câncer de pulmão, que aí aparece só em sexto. Se ele coloca todos os tipos de câncer, você teria as 3 principais grandes de morte também. O câncer estaria talvez disparado como a primeira ou a segunda lá em cima. Né? Você teria as 3 primeiras relacionadas ao excesso de alimentação, à má alimentação e ao sedentarismo. Mas eu acho que eles tentam mascarar um pouco isso, né? Tentam não deixar tão claro isso, até por toda essa questão econômica que envolve. E aí eles separam o tipo de câncer e aparece só lá em sexto, né? E em sétimo, diabetes. Aí tem acidente de trânsito também, né, que está muito relacionado à bebida alcoólica, que é outro ponto que também não se fala muito, né? Enfim, doenças diarreicas e tuberculose fechando com a 10ª, né? Então a gente pode perceber que as 3, as duas, né, mas seriam as 3 se fosse, dependendo da ordem que eles quisessem colocar, da divisão por categorias, seriam as 3 grandes causas de morte relacionadas ao excesso de alimento, à má alimentação, né, e ao sedentarismo, né? Então, assim, agora entrar
terceira e última parte do vídeo, que é a relação dos benefícios, né, do jejum. No meu caso, assim, eu corroboro com algumas pessoas que praticam, algumas pessoas que eu conheço, né? Eu me percebo muito mais disposto, por incrível que pareça. É lógico que ele depende de um período de adaptação. Eu dou o exemplo da corrida, né? Você começa a correr aos poucos. Ninguém começa correndo 20 quilômetros. Eu nunca corri, eu vou começar correndo 20 quilômetros. Então por isso que eu não gosto desse negócio, tem que ser 16 horas? Depende. Quando você vai começar a correr, não tem que ser 20 quilômetros. Tem que ser o que você consegue. Por que o jejum tem que ser? Você pode chegar lá, né? Ter um período de adaptação e aos poucos ir se adaptando. A primeira grande vantagem é comer menos porcaria, né? Só o fato de você comer menos porcaria, se ele não fosse te dar outro benefício nenhum, né? Isso já seria um bem enorme para a sua saúde. Só de você comer menos porcaria, né? Diminuir a quantidade. A gente sabe que os alimentos hoje industrializados, a questão dos conservantes, dos corantes, né? Do excesso de açúcar, gordura, baixa densidade de nutrientes desses alimentos industrializados, só de você comer menos já faria um bem enorme, né? Então esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, eu coloco a questão de um possível déficit calórico, que uma vez que você diminui a quantidade, no meu caso, por exemplo, eu fico a manhã toda sem comer. Eu acordo, chego para trabalhar 6 horas, eu só vou almoçar, meio-dia normalmente, aí depende do horário, de uma maneira geral. Então, quer dizer, só de você comer menos, você também aumenta a chance de você gerar um déficit calórico. Se você ainda fizer uma atividade física, você tende a ter um balanço, né, negativo de calorias e pode gerar um emagrecimento. Não necessariamente o jejum vai levar ao emagrecimento, mas se associado nos outros horários, uma alimentação adequada e a prática de atividade física, ele tende a levar ao emagrecimento. Ele é mais fácil, só você pensar um pouquinho. Se você fica um longo período do dia sem comer, você vai ter que comer muito mais nos outros períodos para ter um saldo positivo na alimentação, né? Então ele ajuda, não é ele sozinho, mas ele ajuda, né, a você controlar o balanço energético. E aí, para não deixar de pontuar, eu vou colocar três vantagens fisiológicas, para a gente também não deixar de pontuar essa questão que é importante, que é a melhora do metabolismo lipídico, né? Se você come o tempo inteiro, né, o seu corpo ele tende a estar metabolizando aquela comida que você comeu. É como eu dou o exemplo seguinte: se você está com fome, você vai no mercado, compra comida, come alguma coisa, o que sobra você guarda no armário. Deu fome, se você for no mercado de novo comprar e guardar, você só vai ficar acumulando aquilo que está guardado. Percebe? É exatamente isso que ocorre com o nosso metabolismo. Em vez de ir no mercado toda hora, vamos utilizar aquilo que está no armário, né? A gordura é o nosso armário, o armário do nosso corpo, a nossa reserva energética, né? Por mais que não pareça, todo mundo tem, assim, nosso armário é enorme, tem muita gordura armazenada, tem muita energia armazenada. Então não é toda hora que você tem essa necessidade de ir lá comprar mais, comer e guardar o que sobra. Você pode usar essas sobras, né, que é a gordura. Então a primeira vantagem do jejum é fazer com que o seu organismo utilize melhor essa energia que está guardada, né, no seu armário, que é no tecido adiposo. Você vai utilizar melhor essa gordura. Então é o primeiro benefício fisiológico. Outro benefício é o estímulo ao aumento do número de mitocôndrias, né? Porque ele vai, para utilizar essa gordura, ele vai precisar dessas mitocôndrias, a mitocôndria que faz esse metabolismo de gordura. Então a gente sabe que o aumento de mitocôndrias está relacionado à melhora do condicionamento, a melhora de uma maior disposição física, enfim, há vários fatores, né, benéficos à saúde, às mitocôndrias, né? Inclusive contribui no emagrecimento também, né? Então é a segunda vantagem a nível fisiológico. E uma terceira vantagem é que ela poupa o glicogênio, né? Ela utiliza menos esse glicogênio, que é o glicogênio é a forma com que a molécula de açúcar é armazenada, né? A glicose, no músculo, no fígado, ela poupa esse glicogênio e utiliza mais essa gordura. É por isso que a pessoa que faz jejum ela não tem uma hipoglicemia. Com o tempo ela tende a otimizar o gasto de gordura e poupar o açúcar, né? Então quer dizer, por isso que uma pessoa que não está acostumada é de fato sim perigoso ela fazer o jejum, sair fazendo atividade física é de fato perigoso. Ela tem que
ela tem que ter esse período de adaptação progressivo, né? É até perigoso, começa com 16 horas. Pera lá, não é assim. Nem todo mundo vai estar preparado, pode ter dor de cabeça, tonturas, enfim. Você tem que ir num processo de progressão, progressivamente o seu organismo vai começar a utilizar melhor a gordura, né? Pera aí, tem um arquivo que eu apertei aqui sem querer. Se eu deixo um arquivo aqui só para eu me organizar, para acabar não falando demais, esse já estou até me enrolando, mas já fechando aqui, eu acabo me empolgando. O último benefício aí de ordem prática da vida, você vai gastar muito menos, né? Desde que eu comecei a fazer o jejum há 3, 4, 5 anos atrás, sei lá, ou mais, eu gasto praticamente a mesma coisa com o mercado, porque cada vez eu como menos, mantenho o peso, tenho o mesmo peso, como menos porcaria e gasto menos, né? A inflação sobe, os produtos sobem de preço, eu como menos, eu gasto menos, mantenho o mesmo condicionamento físico, a mesma, talvez até melhor, né? Um condicionamento físico melhor, uma qualidade muscular melhor e gasto muito menos, né? Então ainda tem essa vantagem, né? Os preços quando sobem, eu como cada vez menos e gasto menos, né? Então pega esse dinheiro que você está gastando em excesso com a alimentação, investe em coisas que vai fazer bem para a sua saúde, né? Essa é a dica aqui do vídeo, né? Investe na sua saúde, investe na sua educação, né? Com certeza vai começar, se você gastar um pouco, comer menos, gastar menos e investe esse dinheiro na sua educação, investe na sua saúde. Beleza, pessoal? Então não é a única maneira, né? Terminar dessa forma, mas é uma boa possibilidade, deu certo comigo, deu certo com outras pessoas, né? Você tem uma literatura vasta, né? Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre o jejum, enfim, gostaria de pedir também para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, né? O meu último vídeo ele teve muito mais visualizações, 5 vezes mais visualizações do que número de inscritos, então é importante que você se inscreva, curte, compartilha, comenta, né? Porque isso também impulsiona o meu canal, faz com que outras pessoas também assistam o vídeo. Beleza, pessoal? Fica ligado aí, sugestões de vídeo, até a próxima.